Olá, gente, graça e paz, tudo bem? Vamos lá para mais uma live. Quero convidar a todos aí para esse tema tão importante, com uma convidada tão importante. Nós vamos falar sobre gestão emocional. Será um tema bastante trabalhado. Nós vamos ter esse tempo com Deus aí. Sejam bem-vindos. Gabi, Albert, sejam bem-vindos. Eu convido vocês a apertar aí o aviãozinho e convidar pessoas, porque é um tema bem legal, né? Bem sugestivo para os dias atuais. E nós vamos trabalhar aí dentro dessa uma hora aí, aproveitar o melhor de Deus para nossas vidas, tá bom? Então, se você puder convidar alguém, você pode fazer isso. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito legal. Vamos esperar aqui a nossa convidada, Priscila, graça e paz. Albert, graça e paz. Gabi, graça e paz, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma live, né? Deixa eu só fixar aqui o tema, porque vai ser um tempo muito legal. Eu não sei se a minha convidada já chegou. Enquanto isso, eu vou aproveitar. Paz, Priscila. Convido o povo aí, para que nós possamos ter esse tempo de qualidade. Irmã, graça e paz. O pessoal está chegando, né? A Micaela já chegou. Deixa eu chamar ela aqui, para que nós possamos dar início aqui à nossa live. Aperta o aviãozinho, Albert. Tem um aviãozinho aí do teu lado direito, tipo um aviãozinho de papel. Clica nele que vai aparecer as pessoas. E aí, tudo bem, Oi, Micaela? tudo bom? Tudo E tá um bom, pouco minha irmã? escuro. Se arruma aí. Pera, Se arruma aí. estreia. Aqui é meio escuro mesmo. Acho que é o Deus vai nosso dar graça, mas eu microfone. consigo te ouvir. Consegue me ouvir aí bem, gente? Sim, eu tô me ouvindo, tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Pessoal, o som tá legal aí? Deixa o pessoal falar se tá legal, Mica, porque aí eu vou te chamar, gente, eu chamo ela de Mica porque a gente tem um relacionamento, eu amo ela, eu amo a família dela, o esposo, o filho, então a gente tem essa linguagem aqui, tá? Não estranha não, é Micaela o nome dela, ela vai se apresentar, Tiago Brito, Luciana, então tá ótimo. Então, gente, sejam bem-vindos aí, convide a todos aí, Mica, aproveita aí, convida o pessoal aí, que eu creio que a gente vai ter esse tempo de muita qualidade com Deus aí, né? Chamei o pessoal Isso. durante o dia para ver A aí Carol a minha chegou esposa, agora. Carol, já tá aí. Oi, Carol. Legal. Muito legal estar aqui. E vamos ver o que a gente consegue trocar de experiência hoje. Ó, ela também me chama de Aleluia. Mica, viu, Vamos? Patrícia tá aí, a minha esposa também chegou. Oi, Patrícia. Então vamos orar, né, Micaela? Vamos Vamos. orar. Você ora e eu termino, eu encerro. O que você acha melhor? Pode ser, pode Dá ser. lugar. Deixa Deus dar lugar. Eita. Senhor Deus, maravilhoso e majestoso, estamos aqui, Amém, Pai, Jesus. hoje em tua presença, Senhor, porque acreditamos, Senhor, que todas as estratégias tu tens nos dado para alcançar o teu povo, para alcançar a tua igreja, os teus filhos Amém, amados, Jesus. Senhor. E este é um tempo precioso em que, apesar de toda a crise que o mundo vive, Senhor, temos buscado a tua face, temos buscado adorar-te, Senhor, engrandecer o teu nome e Em poder nome de Jesus, Pai. ensinar as pessoas que vivem em aflição, Em Senhor, nome de um lugar Jesus. de repouso, um lugar de refrigério, um lugar Amém. de tranquilidade e paz. Aleluia, Pai, Jesus. que possamos, na noite de hoje, esclarecer, acalmar o coração das pessoas, que possamos elucidar a respeito de questões tão pontuais para os dias de hoje Em e que nome teu de Espírito Jesus. Santo possa falar através de nós. Aleluia, Jesus. Amém. Oh, Amém, Mica. Então se apresenta aí. Eu sou o pastor Jonas, né? Para quem não me conhece, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu sou pastor no Ministério Internacional Moriá, aqui da Pavuna. A gente trabalha na área de aconselhamento e libertação. Então a gente está nesse ministério aí, minha casa e minha família, há mais ou menos 5 anos que a gente trabalha no ministério especificamente com libertação.
E faço parte de um grupo chamado EIFOL, né, ligado ao Pastor Cote, uma escola ligada ao Pastor Cote. E aí a gente aproveita e deixa em aberto, né, para quem quiser, quem conhece a EIFOL e quer levar para sua igreja, é só me chamar depois no particular. A gente tem isso aí, essa oportunidade. E também tem uma escola chamada Recomeço, que está fresquinha, né, uma escola que Deus me deu para poder a gente colocar num papel, está se transformando num livro, né, e a Micaela que vai organizar isso para a gente só enche de conteúdo e deixa o resto contigo. Mas a gente também pode levar o Recomeço para a sua igreja, depois a gente pode até comentar um pouquinho sobre o Recomeço, mas sejam bem-vindos para esse tempo, e a gente está aqui fazendo essa live com o único intuito, né, ferramentalizar a Igreja de Jesus. A gente vai ter uma live aí semana que vem sobre o que é libertação, o que é aconselhamento, o que não é libertação, o que não é aconselhamento. Então a gente está preparando um conteúdo bem forte aí também para o decorrer da semana. Mica, se apresenta para a gente conhecer um pouquinho mais de você, o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Então, eu sou a professora Micaela Roberto, sou de Itajaí, Santa Catarina, mas moro atualmente em Seropédica, Rio de Janeiro. Congrego na Unidade da Fé, do apóstolo Paulo Matos, e tenho um trabalho interdenominacional chamado Missão Asa, onde a gente procura atuar justamente no esclarecimento, né, às pessoas dessa área, mesma sintonia que o pastor Jonas, aí na área de cura interior, na área de restauração, tratamento do caráter, né? E através dessas ferramentas chegar a um processo de libertação. Nós produzimos livros, escrevemos, eu sou escritora, também sou editora, trabalho com livros de alguns autores até de bastante renome nacional. O Jonas será o próximo, em nome de Jesus. Fala um, Mica, para até o pessoal conhecer melhor, né? Os livros que você escreveu. Fala um autor de livros grandes que você escreveu. Ou eu posso falar? Pode falar, eu tenho os meus, né? Além dos seus, você também escreve livros para o Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio, certo? Já trabalhei com alguns livros do apóstolo Luiz Hermínio e de outras pessoas da equipe do Mevan. Eu era do Mevan sede, né? Eu congreguei lá durante muito tempo, aceitei Jesus lá e fiquei lá por muito tempo até vir a Seropédica. E do apóstolo Jackson de Aquino também, o livro A Noiva Adúltera, que é bem conhecido, A Noiva Adúltera? Né? E, enfim, trabalhei num dos livros do pastor Eurípides Mendes, e, enfim, né, outros que eu estou ainda no projeto encaminhando, que a gente deixa para falar depois. Mas é isso, a gente faz cursos, palestras, seminários, também nessa mesma visão do Recomeço, da Escola Recomeço do pastor Jonas. Então, estamos em sintonia aqui. Amém. Então, gente, convide o pessoal aí, nós vamos começar aqui a esquentar, né? Como o tema é bem sugestivo, né, Micaela? Como viver, antes de a gente começar a fazer as perguntas e abrir para o pessoal perguntar também, eu queria iniciar da seguinte forma. Como a gente consegue viver no mundo de Marta, mantendo uma gestão emocional equilibrada, né? Um exemplo, a gente pega ali, eu já falei isso algumas vezes, mas para a galera que não nos conhece, eu queria deixar aqui uma síntese, né? Rápida, bem prolongada, bem rápida, né? Existem 3 personagens na Bíblia que têm tudo a ver conosco: Marta, Maria e Lázaro, né? Se a gente for pegar o texto bíblico e dar uma mapeada nele, a gente vai entender que esses 3 personagens têm tudo a ver comigo e com você, e com quem está nos assistindo. Um exemplo, o que Marta tem a ver comigo e com você? Marta tem a ver comigo e com você aquilo que a gente faz, questão do serviço. Quando Marta indagou Jesus com relação à passividade suposta, entre aspas, de Maria, aos pés dele, enquanto ela cuidava do serviço, enquanto ela preparava tudo, o Jesus deu uma chamadinha nela, né? Jesus colocou ela no lugar dela e mostrou para ela o que era prioridade. Marta, Marta, vejo que tu estás cansada e afadigada. Ou seja, o excesso de trabalho, quando não existe um equilíbrio emocional para segurar isso, ele traz o quê? Fadiga e o que mais? Estresse. Estresse, o que mais? Estresse, fadiga, perturbação, apostasia.
Porque a pessoa não consegue entender o que é mais prioridade. Então Jesus estava falando para Marta o seguinte: Marta, Marta, vejo que tu estás cansada. Tem uma tradução que fala perturbada. Então Marta tem a ver comigo e com você o quê? Aquilo que eu faço, o serviço. Certo? E o serviço não é ruim, mas tem que ter um equilíbrio. Certo? O que Maria tem a ver comigo e com você? Colocar ali murmuração também. O que Maria tem a ver comigo e com você? Maria tem a ver com aquilo que eu sou. Onde Maria estava? Maria estava aos pés de Jesus. Então, na perspectiva bíblica, na perspectiva de Deus, nós temos que ser o quê? Um adorador, uma pessoa rendida a Deus, quebrantada a Deus. Então, assim, e Lázaro? Lázaro estava fazendo o quê? Lázaro estava na mesa. Mesa tem a ver com o quê? Alimento, banquete, sustento, comunhão. Então, esses três personagens têm tudo a ver comigo e com você e com as pessoas que estão nos assistindo. Por quê? Marta, aquilo que eu sou. Lázaro, aquilo que eu sei, conhecimento. Maria, aquilo que eu sou. Então, o que eu faço, o que eu sei e o que eu sou. Só que em João 11,5, Jesus fala assim: e Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ou seja, Jesus ama aquilo que eu sou, aquilo que eu faço e aquilo que eu sei. Certo? Agora, o nosso problema, dentro dessa palavra que a gente vai dar aqui agora, é justamente trabalhar uma gestão emocional quando eu deixo de ser Maria e quando eu deixo de buscar conhecimento, relacionamento através da palavra. E aí eu preciso de uma gestão emocional equilibrada. E aí entra a nossa conversa agora. Por quê? Porque se Jesus ama aquilo que eu sou, aquilo que eu faço e aquilo que eu sei, aonde eu parei, que eu abandonei a vida de intimidade, de arrependimento, de quebrantamento, de renúncia, de humilhação, de rendição e de entrega, e fiquei aqui preso no mundo de Marta. E aí, dentro disso, a gente começa assim: como definir gestão emocional nos dias de Marta? Micaela, queria que você comentasse um pouquinho. Aí você traz esses três personagens para a conversa, né? E faz eu viajar num monte de possibilidades aqui. Eu queria puxar Lázaro um pouquinho para a conversa. E eu queria puxar não a parte da mesa, mas a parte em que Lázaro está morto. Né? Sim. Porque Lázaro era um grande amigo de Jesus, né? Jesus amava Lázaro. E nem por isso ele saiu correndo para salvar Lázaro enquanto havia tempo, né? De ele não morrer. Jesus permitiu que Lázaro morresse. Jesus permitiu que Lázaro apodrecesse, porque passaram-se 4 dias. Sim. Claro que havia um propósito maior nisso, mas isso nos ensina que muitas vezes nós vamos precisar passar por processos dolorosos. Né? Às vezes a gente pergunta: onde é que Deus está nisso tudo? Eu estou aqui sofrendo, estou em meio ao caos, eu estou aflito, angustiado, e Jesus está onde? A gente se questiona como se ele tivesse esquecido de nós, quando na verdade tudo tem o tempo certo, né? E nada foge ao controle de Deus. Ele está com a gente é que às vezes quer antecipar algo ou não quer viver uma certa crise, uma certa circunstância dolorosa, um processo necessário, e que muitas vezes é necessário para que o nome de Deus seja enaltecido na nossa vida, para que nós possamos dar testemunho do quanto Ele é maravilhoso, né? E muitas vezes não estamos permitindo viver esse processo e culpando Deus, culpando o próprio Jesus de não vindo de ter feito algo. Então, essa história chego na hora, né? Ou chego na hora, né? Esse processo de Lázaro diz muito sobre gestão emocional, né? Porque tanto Marta quanto Maria cobraram de Jesus, né? Por que ele não chegou a tempo? Que agora já não adiantava mais. E nós temos essas crises, né, emocionais, e eu penso que vivemos um período muito particular, muito especial, em que precisamos aprender a administrar as nossas emoções. Porque muitas vezes somos pessoas que espiritualizamos demais a nossa fé e esquecemos da nossa humanidade, da nossa condição física e emocional.
como se fôssemos apenas pessoas que agora porque cremos, agora porque estamos em Deus, nada mais sofremos, nada mais acontece, a gente mascara uma situação para nós mesmos e não percebe o quanto vamos sendo abatidos nesse processo, né? Porque é como se a gente colocasse bem a história de Lázaro, colocar uma pedra e a coisa vai começar a apodrecer, porque não está recebendo a vida que deveria receber. E a gestão emocional, ela vem justamente para nos dar novamente esse governo sobre as emoções, né? Na nossa cultura, nós acabamos aprendendo que as emoções podem dominar, tudo bem. Né? Uma pessoa ser descontrolada, tudo bem. Uma pessoa não saber ter inteligência emocional para gerir uma crise, parece que tudo bem. A gente tolera muito bem o descontrole emocional. Sim. Quando, na verdade, a gente precisaria rever isso. A gente precisa entender que estamos em Deus, nós temos que governar as emoções. Não é que a gente tem que deixar de sentir. Deus nos deu as emoções para serem sentidas em toda a sua profundidade, mas na medida certa. Sim. Né? E é interessante dentro disso, falando de gestão emocional, tem alguns aspectos aqui que a gente pode aprofundar, que é o quê? Primeiro, Jesus chorou. Não é proibido chorar. Exatamente. Não é proibido chorar. Jesus chorou. Não é proibido chorar. Segundo ponto, né, às vezes quando eu não consigo gerir as minhas emoções, eu preciso de ajuda. Jesus, ele foi lá para ressuscitar Lázaro, porém, ele não removeu a pedra. Ele falou, tirai a pedra. Isso significa que ninguém sai do buraco sozinho, muitas das vezes. A gente precisa de amizades terapêuticas que vão nos curar, vão nos apontar o caminho, vão tirar as pedras do nosso caminho que nos impedem. Só que, ao mesmo tempo, tem um outro problema. Muitas das vezes, porque eu me fecho tanto, me guardo tanto, eu me protejo tanto, eu coloco um muro tão grande nas minhas emoções, na minha vida, que acaba que ninguém entra. E ao ninguém entrar, isso vai cheirar mal. Só que quando Jesus chega, aquilo que está podre dentro de nós vai atingir também as pessoas que estão do lado, através de um desequilíbrio emocional. Com certeza. Né? O mau cheiro, né? Sim. E se a gente não souber administrar essas emoções, a gente vai afetar todos os nossos relacionamentos, a nossa vida, o nosso equilíbrio, consequentemente, a nossa própria relação com Deus. Né? As emoções falam dessa alma, né? E muitas vezes nós, como igreja, acabamos deixando um pouco de lado essa alma, como se fosse meio tabu falar dela, quando na verdade é ela que muitas vezes precisa de uma atenção para que, uma vez curada, resolvida, possa deixar o nosso espírito fluir, né? Então a gente precisa entender a necessidade de trabalhar tanto o físico quanto o emocional quanto o espiritual em conjunto. E por isso que eu sugeri esse tema da gestão emocional para você, que é um tema tão caro para mim. Assim, eu tenho desenvolvido alguns vídeos no canal do YouTube a esse respeito, e as pessoas estão sedentas por esse tipo de informação, né? Dentro da igreja e fora da igreja. Esse processo de autoconhecimento, de entender, de aprender a se gerenciar, de aprender a se entender em meio a uma crise, é algo muito necessário. E mais do que nunca, o tempo em que a gente vive hoje é um tempo que a gente precisa estar ciente dessas questões para poder administrar isso e passar por isso de uma forma a não ficar mais adoecido do que o necessário, né? Já basta a gente ter que administrar todo o problema de saúde global, já basta ter que administrar outras questões, outras crises que vivemos, econômica, política, enfim. E aí, se a gente não está bem com a gente mesmo em meio a tudo isso, não está sabendo lidar com isso, fica ainda pior. Então, o que você falou a respeito de deixar outras pessoas participarem desse processo é muito importante, né? Acho que a gente nunca pode perder de vista que a cruz é o nosso modelo, né? E a cruz, ela fala disso, dessa relação da gente com Deus, que é vertical, e dessa relação da gente com o outro, que é horizontal. Muitas vezes a gente quer viver nessa relação com Deus e só Deus, né? Igual os monges lá que se isolam do mundo e ficam só eles e Deus. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Se fosse para isso, Ele nos arrebatava e deu. Se a gente está aqui, é para nos relacionarmos uns com os outros. E a nossa melhor escola é a família, né? Começa tudo dentro de casa.
E justamente aí que o inimigo tem agido de uma forma mais profunda para desestabilizar tudo, né? Sim. E talvez por isso é que esteja sendo tão difícil permanecer em casa nesse tempo, né? Para muitas pessoas. Porque hoje nós vivemos como é que eu vou dizer? Síndrome do piloto automático, né? A gente trabalha, faz, acontece, vai, é Marta. Síndrome de Marta. Eu lembro que quando a gente se conheceu e eu fiz a EFOL, você vivia me puxando a orelha. Marta, Marta. E na época eu não entendia, mas de fato, eu estava justamente dentro desse turbilhão, né? Do piloto automático e tive a oportunidade de, por recomendação de, não lembro agora de quem, ler um livro muito tremendo, Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. Isso. Muito lindo. Li e me fez muito bem. E realmente eu percebi, eu pude enxergar, né? Aquele livro me fez perceber o quanto eu estava sendo Marta na minha vida, achando que era Maria, né? Sim. Que é pior. Então, esse piloto automático que a gente entra na nossa vida porque tem que trabalhar, porque tem que cuidar de filho, porque tem que estudar, porque tem que isso, porque tem que pregar, porque tem que, né? Tudo acaba fazendo com que a gente, num momento como esse, em que tudo para e a nossa rotina se desconfigure completamente, a gente se vê muitas vezes desorientado. Então, é a hora de repensar muita coisa. Né? É a hora de se dar conta de que a gente vivia numa roda viva de um piloto automático, de uma síndrome de Marta, e Deus nos convida a parar e pensar. Todo momento de crise na nossa vida é uma oportunidade de ouro para que a gente aprenda algo. Né? Quando as pessoas entendem o valor disso, toda crise que vem, a pessoa já não recebe essa crise armada, desesperada, ansiosa, aflita. Não, ela já pensa, opa, tá vindo uma crise, não vai ser fácil, eu preciso me preparar. Mas o que eu posso aprender com isso? O que essa crise pode me ensinar? O que eu posso extrair de bom de tudo isso? E eu penso que esse momento em que a gente vive como igreja, como ser humano, é um momento assim maravilhoso para a gente poder estar resgatando, né, algumas coisas que ficaram perdidas, refletindo sobre a importância da nossa casa, de estarmos em casa, de estarmos em família, de aprendermos a conviver, porque muitas são as famílias em que cada um fica no seu celular e não há uma convivência. Sim. Muitas são as famílias em que não há uma mesa posta para que todos fiquem em comunhão. Né? E, de repente, no dia a dia em que a gente mal para em casa, tudo bem isso, mas conforme os dias passam, você está em casa direto com a sua família e isso vai ficando muito mais gritante, né? Então, é chegar, de repente, a hora de a gente começar a repensar essas questões. Né? Começar a repensar como é que funciona esse relacionamento familiar. Né? E aí existem inúmeras estratégias para a gente gerenciar essas emoções que estão à flor da pele. E assim, eu acredito que aqui eu vá meio que chovendo molhado, dando algumas dicas que pessoas já perceberam que tem que fazer, mas é sempre bom a gente enfatizar. Muitas vezes a gente... como é que eu vou dizer? A gente absorve muito o que está emocionalmente o que está no ambiente, né? A gente funciona meio que como uma esponjinha emocional. Né? A gente precisa saber essa medida, né? Se perceber, se identificar em meio a tudo isso que tem acontecido. Quando a gente se permite ficar sendo alimentado constantemente com notícias ruins, com bombardeio de tragédia, uma atrás da outra, se no dia a dia, em uma situação comum, já era ruim ligar a TV e ligar o jornal e ver só desgraça acontecendo, imagina hoje que a gente sabe que está confinado, que o mundo todo está passando por uma situação como essa, e a gente está o tempo todo sendo alimentado disso. Então, nós precisamos nos responsabilizar pelo nosso estado emocional. E muitas vezes o problema é que as pessoas tendem a terceirizar essa responsabilidade. Ah, não, eu não estou bem, então eu preciso que o meu marido faça alguma coisa para me sentir bem. Por que tem que ser o meu marido? Ah, eu não estou bem. Meu pastor tinha que me ligar porque eu não estou bem. Mas por que tem que ser o teu pastor? Ah, eu não estou bem, mas a minha amiga não me liga. Mas por que tem que ser a tua amiga? Talvez a tua amiga também esteja mal. Então, essa mania que a gente tem de terceirizar a responsabilidade sobre o nosso emocional que nos gera problemas. Por quê? No momento em que eu responsabilizo o outro, que eu me vitimizo,
eu não assumo para mim esse problema. Se eu não assumo para mim esse problema, como é que eu vou resolver? Eu estou amarrada nas mãos de alguém que muitas vezes nem se dá conta de que eu estou com esse problema. Então, eu preciso, antes de qualquer coisa, tomar a bola para mim. Assumir a responsabilidade, dizer, não, o problema, eu preciso assumir ele e tentar gerenciar. E a partir do momento que eu consigo identificar isso, eu começo a me organizar para gerenciar. Então, eu preciso aprender a filtrar as notícias que eu estou vendo, né, que eu estou me alimentando, porque a própria Bíblia nos ensina, né, que a gente tem que elevar os nossos pensamentos, pensar naquilo que é do alto. Se eu só me bombardeio com coisa negativa, a tendência de eu ficar para baixo é muito mais alta. Sim. Então eu preciso, quando eu percebo que algo me fez mal, por exemplo, 2, 3 dias atrás aconteceu isso comigo, eu vi uma notícia e aquilo me abalou. Eu chorei, eu fiquei mal. E eu percebi, eu preciso dar um tempo. Eu não posso ficar o tempo todo na rede social, eu preciso evitar esse tipo de notícia por um tempo até que eu esteja emocionalmente bem. Sim. Porque a gente vai ter momentos altos e baixos, né? Agora, sim, se eu esperar que alguém perceba que eu não estou bem para daí fazer alguma coisa, aí já passou tempo demais. Eu preciso assumir isso. Sim. Nós, como eu falei um pouco antes, nós somos seres dotados de emoções. E nós sentimos e devemos sentir, se Deus nos deu é para sentir. Mas nós precisamos entender que é a nossa responsabilidade voltar para um estado de alegria. A alegria é o nosso estado de paz, né? A alegria, quando eu falo alegria aqui, eu não estou falando de euforia, de êxtase, de festa, de pular e dançar, não. Embora também possa ser manifestada dessa forma. Mas a alegria é um estado de paz. E esse estado de paz, eu preciso buscar. Né? Se eu estou em Deus, se eu entendo quem eu sou em Deus, se eu entendo quem Deus é para mim, a minha responsabilidade é retornar a esse campo de alegria depois de chorar, depois de ficar com raiva, depois de ter medo, porque eu vou ter isso tudo, né? Tem até aquele desenho animado divertidamente que mostra pra gente muito bem, ilustra muito bem como é que o nosso cérebro funciona em relação às emoções. Então a gente vai ter repulsa, a gente vai ter ira, a gente vai ter medo, a gente vai ter tristeza, mas a gente precisa aprender a voltar para a alegria. Né? E é responsabilidade nossa. Então, dentro disso que você está falando aí, Gê, Micaela, dentro disso que você está falando aí, não perde o raciocínio, não. Eu só queria dar uma contribuição aí, dentro disso. Porque você falou 2 palavras ali, resgatar a alegria e a paz, certo? Uhum. Aí tem um problema. Na gestão das minhas emoções, aonde eu procuro ser feliz e aonde eu procuro a minha paz. Certo? Aí tem isso. Aí, biblicamente falando, a gente tem aqui um processo que nos ajuda a encontrar esse lugar. O problema é que o mundo da Marta não nos permite. Que está em Salmo 119, 165. Diz assim, ó: grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. 167 agora. A minha alma tem observado os teus testemunhos e eu os amo ardentemente. E o 18. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Aí o texto fala assim, ó, o povo, a sociedade, ela quer o quê? Paz. Aí temos um problema dentro do tema nosso, gestão da emoção. Aonde eu procuro paz? Se eu me alimento o dia inteiro de notícia ruim, a tendência é eu ficar o quê? Emocionalmente doente. Certo? Porque eu só me alimento disso. O que o salmista está falando aqui? Grande paz. Ele não está falando de uma paz. Ele está falando de uma paz completa. O que seria uma grande paz? A gente não tem como dimensionar, né? Talvez seria essa paz que Adão tinha no jardim? Não, assim, a gente vai pensando. Quando fala assim, ó, grande paz. A gente pensa o quê? Seria essa paz que Adão tinha no jardim, uma paz plena, uma paz completa, uma paz perfeita. Só que eu só encontro essa paz quando? Quando eu amo. Eu acho que a paz... Sim. Quando eu amo, o texto diz, ó, associada à nossa relação com Deus, né? Ao amor, à lei. Então, eu quero paz, eu preciso amar. Amar quem? A lei do Senhor. Ela me traz uma proteção. Que é o quê? Eu vou ter uma paz plena, uma identidade plena. Eu vou ser completo e realizado nele. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu não vou ter problema? Vai, mas a tua emoção, ela não te governa.
Nós não somos escravizados pelas nossas emoções. Pelo contrário, a gente vai ter domínio próprio, equilíbrio emocional para lidar com cada processo que a gente vai passando. Né? Então, assim, aonde eu busco a paz? Ali está a resposta da sua gestão. Então, uma pergunta que eu deixo para o pessoal aí. Aonde você está buscando paz? Então, a resposta disso vai dizer como é que está a tua emoção. Pode falar, só para mim dar uma pinceladinha aqui. Você falou do ser feliz e do ter paz. O que é o ser feliz, né? Eu estou até lançando vou fazer uma propaganda aqui. Estou lançando um livro, ele não tem viés espiritual, evangélico, nada disso. Eu vou lançar em e-book e vou distribuir gratuitamente. O nome dele é Sobre Pérolas, Letras e Felicidade. É um ensaio mais sobre felicidade. Eu escrevi já há algum tempo, mas eu resolvi distribuir gratuitamente para as pessoas conhecerem um pouco mais a minha maneira de escrever, enfim. Mas eu reflito um pouco no livro sobre essa questão da felicidade, né? Nós vivemos uma ansiedade por sermos felizes, mas o que é essa felicidade, né? Eu até comento no livro. A felicidade do bêbado é o gole de cachaça. Sim. A felicidade do estuprador é o estupro que ele faz. Então, assim, muitas vezes a felicidade é um conceito completamente deturpado que a gente tem. E muitas vezes, por corrermos atrás dessa felicidade, ferimos princípios. Quebramos a aliança com Deus. E aí a gente não entende por que quer ser feliz, busca a felicidade, mas não tem paz. Sim. Por quê? Porque a gente está vendo a felicidade sob uma ótica deturpada, sob uma lente que não é a lente de Cristo. Né? Então a gente precisa arrumar muita coisa, a gente precisa arrumar a nossa casa. E aí o ficar em casa durante esse período de isolamento social, de pandemia, tem me feito refletir muito sobre isso. Né? Aliás, esse é um tema com o qual eu venho me permitindo refletir já há algum tempo. A casa, ela representa nós, né? A nossa casa, de alguma forma, é a manifestação do nosso eu. Eu costumo até brincar nas minhas palestras, dizer que se a tua casa está muito bagunçada, isso está querendo dizer alguma coisa a teu respeito. Se você tem aquela mania de limpar, não pode sair nada do lugar, isso está querendo dizer alguma coisa a teu respeito. E esse momento em que a gente está muito tempo dentro de casa, automaticamente nos exige e nos faz pensar um pouco, né? Fazer essa introspecção, né? Sobre quem nós somos, sobre quem nós queremos ser. Porque quem eu sou não é definido pelas circunstâncias que eu estou vivendo. Né? Quem eu sou hoje não vai ser quem eu vou ser amanhã. Então, assim, a questão não é eu ser perfeita hoje, porque ninguém consegue ser perfeito. A questão é eu me esforçar em busca dessa perfeição, né? E cada vez ser melhor nesse processo. Porque a gente sempre está vivendo um processo. Então, em relação a essa gestão emocional, para que a gente não vá de um extremo ao outro, né? Somos aquela pessoa que explode e que é agressiva e que, enfim, se torna insuportável de conviver, ou aquela pessoa que introspecta tudo e que se fecha, que também é problemático, né? Que vai guardando, feito uma panela de pressão, uma hora isso vai explodir. A gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Uma coisa que eu acho importante colocar nesse momento que a gente vive, temos debatido muito sobre a empatia, né? Precisamos ser empáticos. O que é a empatia? A empatia é a minha habilidade de me colocar no lugar do outro. Antecipar o que o outro pensa, antecipar o que o outro sente, né? E quando eu faço esse exercício mental, e se eu tenho isso bem desenvolvido, porque isso é uma habilidade que eu desenvolvo, algumas pessoas desenvolvem muito naturalmente, outras precisam desenvolver com mais custo, né? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de desenvolver empatia ao longo da minha vida, demorei um tempo maior do que outras pessoas, por exemplo. Só que essa empatia, ela não é a mesma coisa que eu absorver do outro a sua dor e tomar para mim. De eu ser aquela esponja emocional que só porque ouve algo e fica sabendo o que está no mundo se desequilibra, né? Então eu preciso encontrar, tudo é um meio tempo, tudo é um meio termo. O equilíbrio é sempre o lugar que a gente precisa encontrar, assim. Então, e dentro disso que a gente está falando, como encontrar esse equilíbrio, né? Principalmente, isso tem crescido muito no meio cristão, né? A questão do desequilíbrio emocional. Nos nossos atendimentos, a gente consegue perceber isso nitidamente. Muitas pessoas chegam lá
emocionalmente desequilibrado, você falou uma frase no início, eu segurei para agora, que é a questão da família, né? O papel fundamental que a família exerce e que pode gerar uma criança emocionalmente doente e que pode gerar traumas num adulto que vai se tornar um adulto emocionalmente doente, reproduzindo a doença que foi causada nele, né? Então, assim, Sim. quando se fala de gestão emocional, de problemas emocionais, isso tem crescido muito no meio cristão. A gente que atende, está no dia a dia ali da igreja, nos bastidores da igreja, a gente consegue perceber uma grande massa de pessoas que estão tentando se encontrar e não conseguem. E tem um texto bíblico que pega muito bem. Eu não vou nem citar esse texto agora, vou deixar ele para o final para a gente fechar a live. Eu vou falar só sobre a questão da gestão dentro de Lázaro ainda, certo? Muitos de nós, muitas das vezes, estamos o quê? Cegos nas nossas emoções. A gente não consegue se ver. É a área cega da janela de Joás. Eu enxergo o problema no outro, né? Eu enxergo o problema em todo mundo, só não consigo enxergar que o problema está em mim. Está todo mundo errado, só eu que estou certo. Certo? E muitas das vezes nós estamos como Lázaro, dentro de uma caverna, morto, com a nossa emoção totalmente apodrecida, com a nossa alma completamente apodrecida, as nossas emoções muito, muito gastas. E aí Jesus fala assim, tira a pedra. A gente tira a pedra, né? Alguém tira a pedra. Depois ele fala o quê? O Lázaro não saiu de lá andando, ó Senhor, não, ele estava todo enfaixado. Alguém teve que tirar a faixa, alguém teve que abrir a visão dele, né? Sim. Então, assim, para gerir uma gestão emocional, quando eu não me conheço, aí entra mais um processo, né? Mais um processo. Qual é o processo? Eu preciso que alguém me mostre onde eu estou errado. Sim. E quem está pedindo ajuda, seja pelo amor do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa humilde em reconhecer se está errado ou não. Porque até para gerir as emoções, a pessoa tem que ter a sensibilidade de perceber, não, se está todo mundo falando, alguma coisa está errada. Né? E tem uma pista bacana, um código que eu posso dar aqui para quem está querendo assim pensar, meu Deus, será que eu tenho coisas para resolver? Será que eu sou uma pessoa que precisa de ajuda e tal? A gente fica, né, fazendo essa autoanálise. Sim. Uma coisa bem bacana nos dias de hoje é que a gente se ofende, se arma muito facilmente nos debates, nas conversas, né? Às vezes uma palavrinha que é usada já é motivo para a gente ficar todo dodói, todo cheio de garras afiadas mostrando para o outro. Eu recomendo, inclusive, que quem está nos assistindo aí pesquise sobre comunicação não violenta, porque a gente precisa aprender a desenvolver uma comunicação que não seja violenta. Existe toda uma teoria em cima disso que acabou me ajudando muito e acaba nos ajudando a administrar esses relacionamentos conflitantes, aí, esses debates, principalmente nas redes sociais. E quando a gente se sente ofendido, quando a gente está numa conversa e que algo que o outro fala ou que o outro faz nos põe armados, se aquilo me incomodou, é porque acionou algum gatilho em mim. Se acionou algum gatilho em mim, muitas vezes é porque aquele gatilho mostra que o problema não está ali naquela conversa ou naquilo que aquela pessoa falou, mas o que ela fez ou o que ela falou me fez lembrar, ou me fez sentir a dor, ou reviver a dor de algo lá do passado, que eu muitas vezes nem sei o que é, nem tenho a consciência real do que seja. Mas eu me armo porque eu revivo, aquilo aciona a minha memória, né, emocional, vamos colocar assim. Então, sempre que você se sentir assim, incomodado, ofendido, armado, furioso, isso é um sinal de que, opa, tem coisa aí para eu mexer. Tem coisa aí que eu preciso entender de onde vem. Tem coisa que, de repente, eu preciso cutucar, eu preciso limpar, eu preciso tirar a faixa daí, porque tem ferida ali dentro que não está cicatrizada. Né? Porque a gente quer... Oi? Eu preciso trazer para frente, por quê? Porque Jesus está pedindo para alguém me tirar as faixas, e Jesus pediu para tirar a pedra. Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente começa a entender isso, toda situação que antes nos causava incômodo e já uma reação ruim, a gente já escolhe, opa, não vou reagir. Talvez a pessoa tenha alguma razão. Ou, mesmo que ela não tenha razão, por que eu fiquei tão incomodado? Por que eu fiquei tão cabreira? Alguma coisa tem aí, eu preciso identificar. E quando a gente identifica essa causa, a gente muitas vezes resolve essa causa e pronto. Vai acontecer um outro dia de a pessoa fazer exatamente a mesma coisa e aquilo já não nos atinge daquele jeito, porque aquilo já está resolvido dentro de nós.
Isso é tremendo. sim, Isso é gestão emocional, né? Porque eu sim. começo a entender, opa, isso aqui é um ponto que eu preciso tratar, e aí eu vou avaliando as minhas reações. Eu acho que a reação é tudo, né? Nós nunca vamos poder controlar as circunstâncias. A gente sempre vai estar sujeito a sofrer traumas, a sofrer traições, a sofrer decepções, a sofrer ofensas, injustiças, mentiras, calúnias, tudo, né? A questão Sim. é como eu vou reagir, que perfume eu vou exalar, né? Para puxar o livro que eu estou Sim. acabando de escrever aqui. Que A perfume que eu quero psicologia, exalar? a Hã? psicologia, tá aí uma psicóloga aí que tá, a Carol, não sei se já se formou, né? Mas quando se fala em trauma, a palavra trauma, eu dei uma pesquisada aqui, a palavra trauma tem relação com traumatismo, que significa lesão ou ferida produzida por ação violenta externa ao organismo e pode ou não deixar sequelas. Por quê? Na visão da psicologia, o trauma ocorre pela incapacidade do sujeito de superar determinado acontecimento Sim. na sua vida. Então, assim, quem vai determinar se vai permanecer sequela ou não é a minha instabilidade emocional, Sim. né? E eu não sei Mediante se a você sabe, pancada violenta. Sim, existem dois tipos de trauma, né? Dois grandes grupos, dois grandes tipos de trauma. Os traumas que a gente sofre pela ausência de algo. Então, por exemplo, uma pessoa que não teve a figura do pai presente é um tipo de trauma. Uma pessoa sim, que não teve alimento suficiente vai passar por privações, sim, é um tipo de sim, trauma. Enfim, a ausência de algo, a pessoa que não foi amada suficientemente, a ausência de algo. É um tipo de trauma e causa determinadas sequelas. Existe um outro grupo de trauma que é o trauma sofrido, né? A pessoa que foi abusada, a pessoa que foi sim, violentada, a pessoa que foi agredida. Então, dependendo do tipo de trauma que a gente sofre, a maneira de resolver isso, né? Até dentro da própria psicologia, vai ser diferenciada. Mas sim, é muito importante a gente entender que nem tudo a gente vai resolver orando e jejuando, com né? Por certeza. mais sejamos pessoas como Maria, prostradas aos pés de Jesus, tem coisas na nossa vida que só vão ser cicatrizadas nos nossos relacionamentos. Se a gente Sim, tiver uma rede de apoio, se a gente tiver pessoas fortes do nosso lado que possam nos suprir e cumprir o papel de Deus na nossa vida, né? Não que a gente vá sim, colocar essa pessoa no lugar de Deus, não é isso. Mas pessoas que sim, sejam instrumentos de Deus para nos curar. Então a gente precisa ter a sabedoria também de andar com essas pessoas, né? Porque muitas sim, vezes a gente espera que essas pessoas caiam do céu, ou a gente insiste em permanecer com pessoas que nos fazem mal, com pessoas tóxicas, né? E não tem a inteligência emocional de entender que precisa buscar pessoas que tenham passado por situações e resolvido essas situações e possam nos ajudar. sim, Pessoas que sim, tenham sido traumatizadas numa área e superado esse trauma e que possam nos dar um conselho, nos ajudar sim. a gerenciar isso. Enfim, é nossa responsabilidade buscar essas relações, né? Verdade. Tem uma pergunta aí do Wallace, vou abrir para ele Hum, aqui. Ele coloca assim, ó. Pastor, eu tenho uma forma muito estranha de me amar. Quando falam ou fazem algo que me atinge, eu me afasto das pessoas ou não falo mais nada com ninguém. Você quer começar a responder ou quer deixar eu começar e você finaliza? O que você acha? Vamos responder a ele. eu começo e tu fecha. Tá Wallace, bom, Wallace. Vamos te responder aí, mesmo, querido. mas o Wallace me lembra a ostrinha, né? Cutucou, ele fecha e não abre mais. É Uhum. um instinto de defesa, né, Wallace? Na verdade, você não quer ser ferido, e aí é mais fácil se isolar. Quando a gente não se permite relacionamentos mais profundos, é o medo da rejeição, é o medo de não ser aprovado, né? E muitas vezes esse medo, ele é porque a gente já se feriu no passado, né? Seja com outros relacionamentos que a gente já viveu, seja com pai, com mãe, e aí a gente tem esse medo de reviver essa dor, e acaba se isolando. Isso precisa ser tratado, porque você não vai passar uma vida inteira fazendo isso. Não foi para isso que Deus te chamou, né? Deus te chamou para relacionamentos saudáveis. E mesmo em relacionamentos saudáveis, as pessoas vão te dizer coisas que você não gosta, vão te ferir, vão te decepcionar. Você não pode esperar amar uma pessoa que é perfeita e sem problemas, porque essa pessoa é só Cristo, né?
Não sei se você quer falar mais alguma coisa, estou preocupada com o horário. Não, falta ainda 15 minutos, 16 minutos. Deixa eu falar aqui, Wallace, presta atenção. Tem uma palavra que a gente sempre usa nos nossos atendimentos. Significa isso aqui, ó. Ninguém pode te ferir sem o teu consentimento. Primeiro ponto. A gente precisava fazer algumas perguntas para ti. Exemplo, que palavras são essas? Que fazem você reeditar uma situação e ao invés de você enfrentar isso, você foge. Seria uma outra pergunta, certo? Sim. Por que você, ao invés Porque quando você foge e se afasta das pessoas, isso é uma fuga, é um mecanismo de defesa, porque acionou algum gatilho que reedita situações que não foram muito bem resolvidas. Aí a gente teria que investigar ali se você está em crise de identidade, né? Porque uma pessoa que se ama de uma forma estranha é porque alguma coisa não está bem resolvida dentro da identidade dela. Porque se você tem uma identidade em Deus, uma afirmação em Deus, vamos pensar assim um exemplo rápido aqui para a gente poder te ajudar um pouquinho mais. Um exemplo, quando Jesus foi para o deserto para ser tentado por Satanás, Satanás pediu a ele uma prova, certo? O que Satanás fez? Transforma a pedra em pão. Por quê? Porque se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus não precisou provar para Satanás que ele era Jesus, não é? Porque ele entendeu e discerniu que aquilo ali não era uma estratégia. Satanás estava, na realidade, usando uma isca para roubar algo dele. O que Satanás queria roubar de Jesus? A sua identidade. Se tu és filho de Deus, no capítulo anterior, o final do capítulo anterior, fala o quê? Que Deus, após ele ser batizado por João Batista, Deus desceu sobre ele o Espírito Santo e veio uma voz que disse o quê? Esse é meu filho amado. E logo em seguida o Espírito Santo conduziu ele para o deserto e a primeira palavra que Satanás falou para ele foi o quê? Se tu és, me prova, transforma a pedra em pão. E Jesus não precisou provar. Por quê? Quem recebe a afirmação do Pai não precisa provar nada para ninguém. Então aí a gente precisava identificar se na realidade isso não é falta de uma afirmação paterna na sua vida, se alguma figura de autoridade, ao invés de te afirmar, acabou deixando sequelas e traumas sobre você, e que hoje, quando você se reedita com esse tipo de situação, tipo, vamos pensar assim, digamos que você ouviu uma palavra tipo, você é feio, mas na infância o que você mais ouvia era essa, eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio. Então, quando reedita essa palavra para você, você se encolhe, se fecha, levanta a muralha de proteção e prefere se isolar. E a melhor forma de você fazer isso não é se isolando, é você se encontrando em Deus. Aí é que está, resgatar a sua identidade. Né? Quando você resgata a sua identidade em Deus, você não precisa de afirmação de ninguém, você não precisa que Satanás te mostre, senão a gente entra num ciclo. Qual é o ciclo? É um combustível, a gente entra naquilo que Satanás está colocando para nós. Então a receita a estratégia de Satanás você quer ser aceito? Faça isso, isso, isso. Você quer ser reconhecido? Faça isso, isso, isso. Aí você tenta entrar nessa rota e aí sempre vai haver o quê? Uma decepção. Na decepção, o que vai acontecer com a decepção? Você volta de novo com o mesmo ciclo. E qual o combustível que alimenta isso tudo? É a dor. Então existe uma dor em você tão grande que a forma de você tentar supri-la é tentando cumprir essas exigências que o mundo fala. Como não consigo, eu prefiro fazer o quê? Me isolar. Então a gente teria que fazer muitas perguntas para ti para tentar achar o gatilho emocional que ativa isso, e aí o que vai acontecer? Aí a gente vai conseguir encontrar, vamos colocar assim, a causa, o porquê que você está fugindo. O porquê. Isso aí não é amor, não é uma forma de se amar estranha, isso aí é falta de amor próprio, porque quando você se ama, você sabe quem você é. Eu não preciso falar para você ficar feliz. Eu não preciso falar. Né? A gente não precisa falar. Retomando a janela de Johari que você falou, nós temos o nosso eu é como se ele fosse dividido em 4 partes, né? O eu que a gente sabe quem a gente é, né? Que a gente mostra na frente dos outros, o eu que a gente só é quando ninguém está vendo, o eu que os outros enxergam, mas que eu não percebo, mas tem o eu que é o principal, que é como Deus me vê. Então, sempre que a gente é ofendido por alguém, sempre que alguém age conosco de um jeito que a gente se machuca, a nossa inteligência emocional seria perguntar para Deus, Deus, é assim que tu me vês? Isso é uma verdade ou é um fato, né? Deus, isso é uma verdade ou é um fato sobre a minha vida? É assim que eu sou, nos teus olhos? Porque a gente precisa escolher quem que a gente ouve.
se a gente ouve Deus ou se a gente ouve qualquer pessoa que fala qualquer coisa a nosso respeito. E a gente tem muita facilidade em pegar o lixo dos outros e tomar como verdade para a nossa vida. Alguém falou, claro que quando é uma pessoa do nosso convívio, do nosso conhecimento, isso causa maior impacto, porque muitas vezes é uma pessoa com autoridade sobre nós e o impacto disso é muito mais alto. Mas às vezes é uma pessoa que a gente mal conhece, que faz um comentário na rede social e aquilo a gente pega como se fosse uma verdade. Mas será que Deus falaria isso a meu respeito? E se eu sei que Deus não falaria isso a meu respeito e ainda assim eu escolho aceitar aquilo como uma verdade, aí quem está pecando sou eu. Porque eu estou colocando aquela palavra como mais importante. Uma verdade, né? Uma verdade absoluta, né? Quando Deus, na realidade, fala totalmente ao contrário. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A gente precisa aceitar. Por isso que é importante a gente voltar para onde? Para a palavra. Porque a palavra que vai nos... Quando Jesus foi tentado ali, o que aconteceu? Jesus usou a palavra. Né? Então, assim, qual é o nosso mecanismo de defesa? Não é fugir das nossas responsabilidades, dos nossos traumas. É enfrentar com a palavra. Está escrito, Satanás. Eu não preciso te provar. Eu não preciso ser reconhecido por você. Eu não preciso da tua aceitação. Além disso, eu não sento na mesa da aprovação contigo, do banquete. Eu não sento nessa mesa imoral que você está querendo me colocar para comer. Eu não sento contigo. Eu não tenho parte contigo disso. Então, assim, eu recebi algo do meu pai. E por eu receber algo do meu pai, eu não me permito sentar aí. Não preciso provar nada para ninguém. Eu sou afirmado por ele, eu sou amado por ele. Então eu preciso conhecer o caráter de Deus, até para fazer a gestão emocional da minha vida, do meu casamento, dos meus filhos. Então a Bíblia é um livro, cara, que, meu Deus do céu, quando eu falo da Bíblia, dá vontade de chorar, de gritar, de sair correndo. Por quê? Porque eu amo isso. Então, assim, é o nosso combustível, né? O nosso combustível. Tem alguém com mais alguma pergunta? Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Mica. A gente tem 9 minutos ainda. A gente nem fez pergunta nenhuma. A gente foi tocando a bola, foi. A Bíblia é o nosso manual de instrução, né? Tem gente que ainda diz que a gente nasce sem manual de instrução. Não sei de onde que tira isso. Tá tudo assim, ali. Muitas pessoas estão frustradas, aproveitando o gancho aqui nosso, muitas pessoas estão frustradas justamente por isso. Porque vivem em função de buscar aceitação das pessoas, reconhecimento das pessoas, né? E aí se frustram. Por quê? Porque ninguém vai te aceitar e te reconhecer de uma forma como Deus, de uma forma melhor do que Deus. Então eu preciso conhecer o caráter de Deus, eu preciso conhecer o manual, que é a palavra de Deus, né? Para poder eu me conhecer, porque a Bíblia é o espelho, a palavra é o nosso espelho. Ela vai nos colocar dentro da rota. Então, dentro desse tema tão específico, uma coisa que eu deixo aqui, e aí eu queria que você comentasse antes da gente terminar, é uma coisa que é muito importante a gente pensar, talvez fuja um pouquinho do contexto, mas eu vou trazer para dentro desse contexto, é quando o ser humano, eu até falei isso com o Eurípides, né, na nossa live que a gente teve, que eu acho que a maior tragédia do ser humano, Micaela, não sei se você concorda, as pessoas que estão conosco aí, é quando acontece isso aqui, ó. Quando Deus fala pra gente assim, ó, por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações iníquas. Eu não quero pegar essa parte de sexualidade, não. Quero só isso aqui, ó. Por causa disso, Deus o entregou às suas paixões. Só essa partezinha aqui, não vamos falar de sexualidade. O que eu entendo aqui? A maior tragédia do ser humano é quando ele endurece o coração, prende o coração, se amargura, endurece contra Deus. Deus está falando, ele endurece, não faz, desobedece. Deus fala assim, tá bom, chega. Eu vou te entregar para você mesmo. Eu vou te entregar para você mesmo. E aí, quando Deus nos entrega para nós mesmos, a primeira crise que dá aí é crise emocional. Porque eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Por eu não saber quem eu sou, eu vou buscar afirmação em coisas que eu repudiava. Eu vou buscar afirmação aonde? Naquilo que Satanás me oferece. Num relacionamento que eu sei que não vai me trazer saúde emocional, um relacionamento que está me desgastando. Eu vou fazer escolhas erradas. Por quê? Porque Deus me entregou as paixões infames do meu coração. Então, o que Deus está fazendo nessa quarentena, Mica? Eu não sei se você concorda. Deus está trazendo a gente de volta para o quarto. Deus está trazendo a gente de volta para a intimidade. Deus está trazendo a gente de volta para isso aqui, ó. Eu parei vocês
para que vocês possam entender quem vocês estavam sendo. Olha, seus filhos estão conhecendo o pai, seus filhos estão conhecendo a mãe, seus filhos estão podendo brincar, seus filhos estão podendo ser abraçados. Por quê? Porque se não tem isso, a gente ia continuar naquela loucura da guerra e a gente estava perdendo nossos filhos para o mundão, nossos casamentos estavam muito mais gastos e por aí, e por aí, e por aí. O que você acha sobre isso? É aquilo que eu falei, assim, esse momento que a gente está vivendo, é uma oportunidade única para a gente rever muita coisa, né? É como se Deus tivesse dado uma pausa e nos tirado de onde a gente estava, colocado numa outra perspectiva, porque é isso que a gente está vivendo, embora a gente esteja dentro da casa que a gente sempre esteve, mas tudo é diferente, para fazer a gente enxergar tudo e dizer, olha o que estava acontecendo e olha o que está acontecendo agora. Eu não sei se você tem acompanhado, alguns fenômenos naturais têm acontecido, a Terra está se recuperando, porque o homem está em casa. É como se Deus permitisse com isso que tudo voltasse para o seu lugar. Né? Esses dias eu ainda postei, né? Quando a gente não consegue fazer as coisas, Deus manda um vírus para fazer a gente enxergar. Né? É preciso, às vezes, um vírus para fazer a gente enxergar coisas que estavam na cara e a gente não via. Então, com certeza, um momento assim que parece, né, um cenário de guerra que a gente está vivendo, é uma oportunidade perfeita para a gente repensar, recomeçar. Aí eu vou fazer o making off, das nossas escolas. Deus está trazendo a gente para recomeçar. Tem uma pergunta aí, Mica, a gente tem 4 minutos, da Tamires. Ela fala assim, pastor, sobre o jugo desigual, que vira fábrica de ferida, porque parece que estamos nos mutilando. Você quer dar uma palhinha aí? Ó, porque parece ser infinito. Ela está falando sobre o jugo desigual, que é uma fábrica de gerar ferida. Né? Deixa eu ver aqui. Ó, pastor, sobre o jugo desigual, que vira fábrica de ferida, porque parece que estamos nos mutilando. Então, Tamires, quando a pessoa que nos fere é o nosso cônjuge, aí o processo é outro, né? Eu falei de pessoas tóxicas, por exemplo, né? Se a gente for buscar na internet como resolver problemas com pessoas tóxicas, todos os conselhos são: te afasta da pessoa. Só que a gente não pode seguir esse conselho quando é o caso de um casamento, né? Então, como disse o pastor Jonas, a gente precisa todo um arsenal de perguntas, de conversa aí para desenrolar essas questões, para identificar as causas que estão gerando na tua vida, né, na vida de quem quer que seja, o problema no casamento, porque geralmente o problema não é no casamento, né? O problema está se refletindo no casamento, mas ele está lá atrás, para que a gente possa lidar com essa situação, porque o caminho, querida, deixa eu te dizer, não é o divórcio, né? E aí a gente precisa aprender a entrar em certos lugares. Eu escrevi um livro, vou fazer a propaganda, né? Já que eu não posso responder tudo. Aqui, não, presta atenção. Estão pedindo para entrar de novo na live. Ó, é uma princesa beijando o sapo, né? Você está pronta? Acho que esse livro é para você. Oi. Calma aí. Estão pedindo para a gente entrar de novo. Vamos. Como é que está seu tempo aí? Se a galera toda concordar, a gente entra de novo para fechar o assunto. O que você acha? Se der de entrar de novo, a gente entra. A gente entra. Todo mundo concorda? Tem sim, amém da igreja? Fale um pouco, fale aí sobre isso aí, que eu vou dar uma pincelada aqui sobre essa pergunta, e tem outras aqui que estão fazendo. Eu falei do livro porque o livro vai dar uma resumida em relação a isso, assim. Eu teria muitas coisas para falar sobre casamento, o tema não é esse, e realmente a gente precisaria discorrer de uma forma mais organizada, mas o casamento ele requer todo um cuidado da nossa parte, né? Da parte das mulheres, porque a gente não pode esquecer que Deus incumbiu a nós mulheres, né? Sermos as sábias que edificam o lar, né? Então, a gente às vezes quer jogar essa responsabilidade para o marido, quando na verdade a gente precisa ter essa sabedoria e saber gerenciar as nossas emoções, mas também as nossas atitudes, para que essa relação flua de forma saudável, né? Ou mais saudável. E ainda que seja um jugo desigual, a própria Bíblia vai dizer que se você casou, tá ali, né? Você pode santificar o seu esposo. Então, nada tá perdido, tá? Nada tá perdido, pode acreditar. Aqui, ó, testemunho de alguém que já viveu profundos milagres no Senhor em relação ao casamento. Tá bom. Gente, falta aqui alguns segundos. A gente vai encerrar aqui, tá? E vamos abrir outra. Entra aí de novo.
porque aí a gente vai responder as perguntas e essas perguntas nós vamos responder e nós vamos aprofundar mais um pouquinho a conversa. Beijo no coração. Entra de novo aí, Mica. Eu vou entrar aqui. Entra no meu aí. Tá. Tchau. Tchau. Falta 13 segundos, 12 segundos, 10 segundos. Aguardo vocês na outra live, gente. Vou entrar em seguida, tá bom? Beijo no coração de todos.